Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos à nossa aula de revisão sobre Contabilidade Pública 2, né? A nossa disciplina favorita. E vamos falar aí, então, sobre as aulas anteriores. Falamos um pouco sobre o plano de contas, sobre a LOA e o sistema de contas da administração pública, escrituração, balanço orçamentário, financeiro e patrimonial. Primeiro sobre o PCASP, o plano de contas. Eu trouxe para vocês aí, de acordo com a natureza da informação, a gente viu bastante, né, essa estrutura, que é basicamente o plano de contas. Então daqui é só fazer um desdobramento. O que eu tenho que saber? Primeiro, o lançamento tem que ser horizontal, então eu vou trabalhar com as classes dentro da natureza da informação, e depois a gente vai fazendo os lançamentos verticais, né? Os lançamentos verticais é justamente ir fazendo com que aquele recurso transite dentro das contas temporárias a fim de justificar ali o que aconteceu, qual foi a movimentação de acordo com as etapas. Então a gente tem natureza da informação patrimonial, orçamentária e de controle, dividindo aí as contas patrimoniais de resultado, receita e despesa, controles de aprovação do orçamento e controle de execução do orçamento, depois controles devedores e controles credores, com atos potenciais e principalmente também a necessidade do controle da administração financeira. Ainda no PCASP, a gente viu a estrutura da conta contábil, né, composta por 9 dígitos, 7 níveis de desdobramento. O primeiro nível é a classe, que nós acabamos de ver aqui, ativo, passivo e etc. Segundo nível é o grupo, então ativo, circulante. Terceiro nível, subgrupo com as classificações. E assim vai até o sétimo nível, então. Como nós vimos aqui de exemplo, né, para reforçar aí o conhecimento de vocês, ativo, passivo, VPD, VPA, depois controle de aprovação, controle de execução, controle devedor, controle credor. Bom, aí dentro do PCASP nós temos que entender que a partir dele são estruturadas as demonstrações contábeis. E quais são elas? O balanço orçamentário, financeiro, patrimonial, DVP, DFC, DMPL, nos casos em que é obrigatório, os balancetes, as notas explicativas e ainda existem também os relatórios fiscais, né? O relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal. Por isso que nós chamamos as demonstrações contábeis no setor público de relatórios contábeis de propósito geral, né? Os RCPGs, porque envolvem as demonstrações, envolvem as notas explicativas, envolvem os relatórios fiscais, de forma que se apresente então a informação da prestação de contas da administração pública de acordo com os termos da legislação, das normas brasileiras de contabilidade e também da Lei de Responsabilidade Fiscal em específico. O balanço orçamentário, nós estamos praticando ele aos poucos, dividido então em 3 partes, o quadro principal com as receitas e despesas orçamentárias, que é o que nós estamos fazendo, um quadro dedicado à execução dos restos a pagar não processados e os processados também. Reforçando então, o balanço orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas ali com o confronto das realizadas, né? Categorizando por categoria econômica e origem, e efetivamente as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa que nós já vimos também. Basta observar aquele exercício que vocês vão ver que é exatamente o que nós estamos treinando neste momento. Para o entendimento do balanço orçamentário, então, receitas correntes de capital, envolvendo as classes 5 e 6, fundamentalmente, né? As etapas da receita e da despesa, o conceito de restos a pagar, processados e não processados. Aqui eu estou deixando o link do balanço orçamentário da prefeitura, caso vocês queiram ver, né? E vocês vão ver que o nosso modelo é um exemplo simplificado dessa estrutura real, porque aqui tem inclusive essa execução dos restos a pagar, as outras despesas que nós não estamos trabalhando por enquanto. No balanço financeiro, nós temos então as despesas e receitas orçamentárias e extra-orçamentárias, né? Aí existe uma diferenciação entre um e outro. E os restos a pagar, no caso, vão ser computados ali na receita extra-orçamentária conforme a legislação. Então, na hora que a gente trabalhar com essa situação, nós vamos ver o exemplo mais prático disso. Eu só preciso que vocês entendam esses conceitos, né? E com a prática que nós estamos executando, vai cada vez ficando mais claro. Para entender o balanço financeiro, nós temos que utilizar as classes 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Classificando a receita por ordinária e vinculada, a despesa da mesma forma, atentos ainda às transferências recebidas e concedidas e a outros recebimentos e pagamentos extra-orçamentários, tá? Então, etapas da receita, de novo, restos a pagar, sejam eles processados e não processados, precisam ser observados. A diferença talvez aqui se dê à ideia de receitas ordinárias e vinculadas, né? Que aí nós vimos que ordinárias são as receitas comuns, né? Isso que significa ordinária, e vinculadas são aquelas que já possuem um vínculo com um fim, né? Uma finalidade, uma aplicação em específica.
Então, se eu tenho uma receita vinculada, eu tenho uma despesa vinculada. Se eu tenho uma receita ordinária, eu posso utilizar ela da forma que eu bem desejar. Isso significa que eu vou ter despesas ordinárias também. Aí, por fim, também tivemos aula sobre o balanço patrimonial, com a sua estrutura de quadro principal, quadro dos ativos e passivos financeiros, controle, as contas de compensação e o próprio superávit ou déficit. Aqui eu reforcei várias vezes para vocês sobre a questão do ativo e passivo serem tratados como circulante e não circulante, no conceito geral que nós conhecemos, e dentro da aplicação da Lei 4.320 ainda temos que fazer o critério de separação, dado pela dependência ou não dependência de autorização legislativa ou orçamentária, seriam os critérios de financeiro e permanente. Então, financeiro é aquele que não depende de autorização, permanente é aquele que depende de autorização. Eu expliquei um pouco disso na nossa última aula também. Para entender o balanço patrimonial, tem que entender todo o plano de contas, então da classe 1 até a classe 8. E aí nós vimos de novo receita e despesa, restos a pagar, que nós também comentamos um pouquinho na aula anterior, só reforçando aí. Processados são aquelas que passaram pelo empenho, pela liquidação, mas não foram pagas. Restos a pagar não processados são as despesas que foram para o empenho, mas não foram nem liquidadas e nem pagas até o momento da elaboração das demonstrações. Nós estamos trabalhando com empenho, liquidação e pagamento justamente para acelerar o processo e simplificar o raciocínio. Mas como vocês viram, não tem mistério. Uma vez que a gente começa a praticar, ele vai ficando mais claro a cada treino, a cada etapa, a cada exercício, a cada atividade. E aí, com o tempo, a gente olha para um balanço verdadeiro, digamos assim, de uma prefeitura e vê que todo aquele monte de informação tem explicação. Então, quando a gente começa a entender os conceitos, fica mais fácil visualizar o resultado final. Então é isso, espero que tenha ficado claro os principais conceitos aí. Como eu disse na aula anterior, essa não é uma aula de preparação especificamente para a prova, Vocês precisam revisar todo o conteúdo, eu apenas queria abordar os pontos principais com os comentários que nós já fizemos. Talvez um ou outro item que não tenha sido abordado, a fim de que vocês pudessem ter clareza em relação ao conteúdo que nós estamos vendo nesse momento. E é para ser realmente uma aula mais de chamamento aí para o momento que nós estamos, de preparação para a segunda avaliação. Lembrando que as regras que serão aplicadas na segunda prova são as mesmas da primeira. Qualquer dúvida, a gente tem o grupo, estou à disposição de vocês para tirar aí as dúvidas, para a gente poder conversar, enfim, e ter o melhor aproveitamento dessa disciplina. Façam o exercício, que eu acredito que ele vai reforçar o conhecimento de vocês e vai trazer uma clareza maior sobre as questões que virão na prova também. Bacana? Então, obrigado pelo empenho, obrigado pelo esforço, pela participação de sempre. Vejo vocês na nossa próxima aula. Boa prova desde já e bons estudos!